Oi, mulheres, oi, gurias, para quem é aqui do Sul, né, Claudinha? Tô muito feliz em estar gravando esse vídeo aqui hoje. Ele é o meu primeiro vídeo de um novo projeto que eu tô iniciando que se chama Prosa Astral. Para quem não me conhece, eu sou a Marília Rison, eu sou escritora, astróloga, jornalista e criadora da astrologia mulheril. E hoje eu tô recebendo nesse meu vídeo inicial, nesse meu vídeo número um, no piloto aqui, a minha querida amiga aquarelista iniciante maravilhosa, a Claudinha Mesquita. Claudinha, eu já vou te chamar de Claudinha porque, né, nem vou chamar Cláudia. Claudinha Mesquita para mim. Seja bem-vinda, querida. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, Lila. Me apresentar rapidinho. Tudo bem, gente? Eu sou a Cláudia Mesquita. Eu tenho um projeto que é Claudinha em Cores no Instagram. Eu exponho alguns sábados ali na Feira da Redenção, para quem é daqui de Porto Alegre. A minha formação é engenharia civil, bem diferente, mas agora eu estou aí me arriscando no mundo da arte, ainda estou começando, mas meu projeto é seguir aí, mergulhar de cabeça na arte. Que bom, a gente fica feliz porque a tua arte é muito linda, eu sou muito fã. Aliás, a gente pode espiar aqui atrás, ali atrás da Claudinha, tem imagens lindas que ela faz, né? Que ela fez. E Claudinha, então. Qual é que é a ideia desse projeto? Eu vou explicar um pouquinho. A gente vai conversar sobre o teu mapa astral e a gente vai conversar sobre algumas características dele. Claro que a ideia aqui não é fazer um vídeo de uma leitura completa de mapa, né? Mas a gente vai começar a conversar, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele para falar. E eu quero, assim, a gente vai conversar sobre o mapa e conversar sobre você. Você vai nos contando as suas histórias, combinado? Combinado. Então tá, primeiro eu quero explicar assim, ó, que o mapa, o que que é o mapa astral? Ah, é o desenho do céu na hora que tu nasceste, porque é o horário ali, no momento da tua primeira respiração, da tua primeira troca autônoma com o universo. E por que que isso é importante? Porque isso mostra, no momento dessa tua primeira troca, como é que essa troca vai se dar? Quais são as possibilidades de vir a ser que tu tem? Eu costumo dizer, Claudinha, eu gosto muito da natureza, né? Eu sei que tu também que a gente é que nem. Cada mapa é como se fosse a semente de uma plantinha, de uma árvore, por exemplo. Tem macieira, tem laranjeira, tem jabuticabeira. E cada árvore pode produzir seus frutos que geram inúmeras coisas, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que a gente não tem um só propósito, uma só missão, mas que tu é como uma árvore que vem aqui para gerar uma determinada contribuição e distribuir teus frutos que vão virar outras cocitas por aí, né? A tua arte, por exemplo, é um desses frutos muito lindos que tu fazes, né? Então, essa é a ideia. Ah, outra coisa que eu gostaria de dizer sobre o mapa, já que esse é o primeiro, tu vai ter que, né, ouvir tudo que sai no primeiro. Que o mapa, que o momento da leitura, assim, eu não gosto de nenhuma leitura fatalista, determinante, eu acho que não é assim. Principalmente quando a gente estuda essa visão nova da cosmologia, a gente compreende que tudo é possibilidade. Tudo é possibilidade de desdobramento, né? Dependendo dos encontros, das relações, do contexto, que a gente nunca pode esquecer contexto nessa história. Então, tudo isso é muito importante. E a leitura é um momento de escuta, né? É um momento de troca e de conversa, porque para que a gente entenda muitas das nossas características, que a gente se reconheça, né? Que a gente dê um nome, que a gente dê um nome para aquilo que a gente já sente, já compreende muitas vezes, a gente consegue visualizar melhor e também entender o que está nos atravessando. Então, esse é o começo. Aviso que eu não vou mostrar o mapa, porque eu acho que o mapa é algo muito íntimo da gente. Eu não gosto de mostrar mapa, mas eu vou conversar sobre um aspecto do mapa que eu achei bem interessante, que é essa nossa ideia aqui, conversar sobre determinados aspectos do mapa. Quando eu começo a ler um mapa, Claudinha, eu sempre começo pela fase da lua que a pessoa nasceu, porque isso nos mostra muito qual é uma espécie de pano de fundo, né? Ah, eu sempre entendo que a gente é um extratinho do tempo que a gente nasceu. E o teu mapa me permite falar isso. Vai rolar até David Bowie aqui hoje e Fred Mercury na conversa, em função do teu mapa. Mas, Lilo, o que que é isso? Vamos chegar lá, tá? Mas então.
Eu sempre entendo que a gente, o nosso mapa, ele mostra um extratinho do tempo que a gente nasceu, um momento do tempo que a gente nasceu, e que ele traz ali aquela sementinha que vai começar a se desenvolver, né? Que vai começar a crescer e florescer nos próximos anos, tá? Então, por isso que a fase da lua, para mim, ela é muito importante. Ela dá um anseio meio primordial, assim, de uma coisa que é importante pra gente. Pois bem, quando eu fui olhar teu mapa, Claudinha, e agora vai começar a nossa conversa. Você nasceu numa lua minguante. E bem no comecinho, assim, ó, primeiro dia, primeiro momento da lua minguante. E o que que é uma característica deste diálogo entre Soleil, que é o Sol, e Luna, que é a Lua, no céu? Toda fase lunar é uma relação entre Soleil e Luna, Sol e Lua, né? Porque a lua muda conforme a iluminação do sol. Então é sempre uma relação entre Soleil e Luna, Sol e Lua, que eu digo que é a relação mais pop aí do zodíaco do céu, é Sol e Lua por causa das fases da Lua. Então o que que significa essa fase minguante assim? Essa fase minguante, o início dela é uma lua que traz um anseio de transformar, reformar, fazer as coisas diferentes. É uma lua que tem como característica, assim, a pessoa nascida nessa lua, provavelmente ela pode ser muito inventiva, né? Ela pode querer fazer as coisas de um jeito diferente, não aceitar as coisas como eram, querer resolver problemas do passado com soluções criativas, com novas ideias, e buscar realmente transformar o que não está funcionando mais. Uma pessoa nascida nessa fase da Lua, que é bem famosa, é o Einstein, por exemplo, né? E a gente viu que ele teve muito disso. Como é que tu sente isso assim? É, tem uma palavra para essa fase da Lua que me lembra que é reformadora. Na tua vida, tu vê isso? Eu me vejo, eu acho que tem uma relação com essa coisa de reformar, mas eu me vejo como um extraterrestre morando nesse planeta. Parece que esse mundo, que eu tô deslocada nesse mundo, que tá tudo esquisito e que as coisas estão, sei lá, elas andam de um jeito estranho, né? Quando eu era mais nova, eu me sinto assim desde criança, né? E quando eu era mais nova, isso me angustiava muito, porque parecia que eu era uma pessoa estranha num lugar, assim, onde todo mundo estava se entendendo e eu tava ali perdida, né? E depois que a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, eu comecei a achar bom até não estar adaptada a esse mundo que a gente vive hoje. Não estar Então, adaptado ao sistema. exatamente, não está adaptada a tudo, sabe? Eu sei, o sistema patriarcado, o sistema capitalista são coisas que regem, né? Mas eu Sim, fico às vezes imaginando se o patriarcado deixasse de existir e o capitalismo também, talvez ainda tivesse coisas que iam continuar me incomodando e coisas que eu acho que ainda iam, sabe, me deixar me sentindo deslocada. Então, eu não sei se eu consigo pensar, assim, me ver como uma grande transformadora, porque eu nunca me envolvi, assim, com grandes ações, assim. mas Mas, Cláudia, no eu pequeno, eu tô sempre tentando, tipo, sabe, tentar ir contra, assim, sabe? Até a questão de ideias, de como fazer as coisas. Essa semana eu estava pensando, eu vi um vídeo de uma, eu não me lembro agora quem era a artista, mas era de uma artista que ela fez um vídeo falando isso, falando que todo mundo tem uma solução pronta, um jeito pronto de fazer qualquer coisa. E que ela não conseguia fazer as coisas assim, tipo, ela sempre dava um jeito de fazer o contrário. E eu me vejo um pouco assim, tipo, seja onde eu estiver, o espaço onde eu estiver, quando eu estava na engenharia, agora que eu estou entrando no mundo da arte, tem que fazer desse jeito. E eu fico pensando, por quê, sabe? Eu não posso fazer do meu jeito. Se nunca ninguém fizer de outro jeito, como é que a gente vai saber que aquele outro exato. jeito não é melhor? Bem questionadora. Sim, Bem eu não questionadora. costumo, não costumo me.
nos mínimos detalhes da vida, eu não consigo me conformar com as coisas. Ah, as coisas são assim. Por quê? Me dá um motivo lógico porque as coisas são assim. Por que que não podem ser diferentes? Por que não pode ser melhores? Por que a gente não pode ser mais feliz? Gosto disso, Claudinha. E tu sabe que no teu mapa, eu ia falar assim, ó. Essa relação que a Soleil e Sol, né, e a Luna têm, elas não estão sozinhas no mapa. E eu acho que isso é uma característica muito forte tua. É uma das características predominantes no mapa, que é o seguinte: junto com a tua Luna tá Marse, que é Marte, tá? Então, assim, digamos que além de tu ter nascido nessa fase da Lua, tem mais gente junto. Então, tu imagina. Eu, na astrologia mulheril, eu uso figuras de astrodeusas, né? Ao invés de usar planetas. Eu falo das astrodeusas. Então, tu imagina, 5 mulheres juntas conversando. O volume é alto, né, na vida da gente. Tu imagina, assim, é uma força muito predominante. Então, assim, ó, junto, de um lado a gente tem essa Luna junto com a Marce. Luna com Marce. Eu vou começar a falar devagarinho para a gente chegar depois no conjunto da obra. A Lua, a Luna representa as nossas emoções, o que nos traz equilíbrio fisiológico e emocional. E a Marce, que está juntinho dela, requer ação. Ação ou não ação são muito importantes para o teu equilíbrio emocional. Isso é o que essa conversa diz. Às vezes, ficar parada pode te deixar muito indisposta, tanto quanto às vezes parar é necessário para tu se recuperar, né? Eu gostaria que tu não precisa esperar eu terminar de falar, tu pode ir me interrompendo para falar como é isso contigo, tá? E a outra coisa, e essas duas aí, Claudinha, elas conversam numa conversa que pede entendimento, que pede para que a gente, que requer ação, que requer que a gente faça alguma coisa com a Soleil, o Sol, com a NET, que é o planetinha da imaginação, desse imaginar as coisas diferentes. Tu disseste, eu fico imaginando como seria sem o patriarcado e sem o capitalismo, e mesmo assim acho que não ia ser legal. Então, a NET é essa força que faz a gente imaginar, que nos conecta com o universo da arte e que nos dá muita sensibilidade. Muita sensibilidade. E a NET, e além deles, tem a Mer, que é Mercúrio, que representa, simboliza essa parte mais mental. A parte mais, não é só mental, ela é a parte de como a gente expressa, como a gente vai colocar em palavras, muitas vezes abstrações, aquilo que a gente quer falar. Resumindo, Claudinha, como tu tem a Net, a Soleil e a, a Mer junto, fanfic, tu deve criar muita fanfic na cabeça. Cria. A minha cabeça é uma fanfic. Agora eu tô com o pé machucado, né? E aí eu não tô conseguindo fazer caminhadas e tal. Mas eu adoro, aqui na frente de casa tem uma praça que tem um circuitinho, né, para caminhar e correr. Minha diversão é ir para a praça, porque quando eu vou fazer exercício ao ar livre, eu não levo o eletrônico nunca comigo. E aí eu fico criando imagens na minha cabeça conforme eu crio, eu tô sempre criando cenários. A minha vida é cheia de universos paralelos dentro da minha cabeça. E eu acho engraçado que às vezes eu converso com algumas amigas e tal, eu não faço isso. Eu fico assim, como que tu não faz isso? Como é Aí, possível, sabe? Tipo, não ficar criando um monte de cenário, imaginando mil coisas legais que pode acontecer na nossa vida. A gente só tem uma vida, a gente só vive uma vida que é curta, a gente não tem tempo de fazer, pelo menos eu, assim, não consigo fazer nem um quarto do que eu queria fazer na minha vida. E aí, como é que a gente não imagina, sabe? Como é que a gente não cria fanfic o tempo inteiro? Não sei como é que as pessoas vivem sem criar fanfic. Claudinha, mas é isso aí que eu acho legal. Isso é uma característica muito forte tua, porque essa net, ela é essa força que nos faz ter essa conexão tão profunda e tão forte com criar imagens.
literalmente criar imagens na cabeça e criar cenários, como tu disseste, que daí vão derivar as histórias. Ela é muito forte e ela conversa tanto com a tua, com essa tua força criativa. A Soleil, ela representa aquilo que a gente vai irradiar para o mundo. Então, essa tua potência criativa é a coisa que tu mais irradia para o mundo. Sabe assim, te dá umas viajadas, às vezes até? Isso é muito forte. E tu tá canalizando isso na arte, tu tá usando isso para tua arte, eu acho muito legal. E a própria Mer junto, elas dizem, as três juntos, elas mostram essa potência tanto para a arte, mas também para achar solução para problemas. E quando tu falaste, eu não sei, eu não sou uma grande reformadora, mas não é disso que a gente está falando do local, de resolver coisas no nosso entorno mesmo. Eu usei o Einstein por detalhe, mas a gente É, não. quem Mas descobriu assim, ó, muitas coisas sobre o Einstein foi a mulher dele, né? Mas tudo bem. exatamente. E outra, né, Claudinha? Vamos. Falar assim, ó, eu acho que o importante aqui é entender, e eu queria que tu contasse como é que tu observa isso, na tua trajetória até aqui, sabe? Se tu teve momentos, com essa relação de fazer, essas coisas, de trazer solução, assim, de imaginar coisas para pequenas coisas que tu tem ao teu redor, sabe? Eu não tô falando de inventar algo que vai, varinha mágica, tá? Nem algo assim que a gente pensa. Infelizmente, né, o patriarcado colocou essa ideia bem equivocada que sucesso é uma coisa que a gente fala de, é uma reformadora, já tem que ser. Infelizmente, usei o exemplo, né? Mas quando eu usei o exemplo dele, eu quis falar do pensar diferente, sabe? Do não aceitar ser mais do mesmo. Por isso que eu usei o exemplo dele. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, meu Deus, me perdi. Tá, voltei. Quer que eu repita? Falei demais. Não, eu estava pensando enquanto estava falando, e aí parece que o pensamento foi, mas voltou. Ó o conjunto aí da obra. Então, assim, voltando, assim, ao um pouco de tudo que eu trilhei na minha vida, né? Eu acho que de uma certa forma, a engenharia, porque eu fiquei muitos anos mergulhada na engenharia, né? Sei lá quantos anos eu fiquei mergulhada na engenharia, mas mais de 10, acho que uns 12, talvez. Então, eu estudando, né? Que eu fiz mestrado, fiz doutorado. Eu acho que isso me ajudou muito a desenvolver muito esse meu lado, o meu lado mais analítico, racional. E realmente é uma coisa que eu faço muito. Eu faço muito isso é uma coisa que eu faço todos os dias, o tempo inteiro, mesmo sem perceber, com os meus gatos. Porque os meus gatos estão ficando todos velhinhos, né? Eu tenho 9 gatos. E a faixa de idade agora dos meus gatos, quase a maioria deles tem mais de 10 anos. Então, não, tem 8, 9, 10. E então eles estão ficando doentinhos e tal. E como são muitos gatos, eles têm mais propensão a estresse, doença. Então, eu passo o tempo inteiro, assim, analisando o comportamento deles e pensando modos de fazer eles ficarem mais confortáveis e terem uma vida mais, enfim, mais feliz, né, com mais qualidade de vida. Eu acho que minha cabeça acaba o tempo inteiro pensando em coisas, sabe? A minha cabeça, tipo, é assim, o tempo inteiro eu tô pensando em coisas. Acho que por isso, voltando um pouco aquilo que tu comentou na tua outra fala, sobre precisar parar. Eu tenho uns momentos, assim, que eu me enfio dentro de uma caverna, assim, eu às vezes não saio de casa, fico quieta, tentando elaborar o que eu tô pensando, às vezes eu não elaboro nada, só fico vendo drama coreano na TV e fico, enfim, mais quieta, assim. E eu vejo que a minha energia, ela oscila muito, né? Porque eu acho que eu acabo cansando muito a minha cabeça, porque eu penso demais. Então, Tem acho que outra. uma hora ou outra eu tenho que parar e ficar mais assim, sabe? Tipo, tentar desacelerar. Tem outra coisa que eu acho também, Claudinha, aqui, ó. Essa net, que é Netuno, né? Que tá do lado do teu Sol e que tá dialogando de uma forma que pede um acerto, um equilíbrio, e uma compreensão para que tu converse bem com ela. Ela dialoga com essa Luna,
e com essa Marci, que é tanto a ação como a questão toda do nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, assim, mas equilíbrio mesmo, emocional e fisiológico, tá? A NET, ela é a força do desmarginar, do dissolver barreiras. Ela dá muita, muita sensibilidade. Então, o que que isso aqui quer dizer? Que muitas vezes tu pode sentir demais as coisas, coisas que são tuas, das tuas vivências, e até ser um pouquinho assim esponjosa, digamos, psiquicamente, assim, sentir muito o que está acontecendo ao teu redor e isso acabar te sobrecarregando, sabe? E eu não estou falando de energias pesadas, de espírito, mas situações que pessoas estão vivendo ao teu redor, elas também tu vai sentir muito aquilo, porque tu tem esse grau de, a gente pode dizer que é um grau de empatia muito alto, é uma capacidade muito grande de sentir, é bastante sensibilidade. Eu sempre acredito que existe um propósito para tudo, assim, que ele te dá esse acesso a esse, essa, não é nenhuma proteção, mas essa camada, digamos, ser tão fininha, essa sensibilidade, essa margem não ser muito dura, enrijecida, ela te ajuda muito a fazer esse contato com esse universo da imaginação, dos sonhos, sabe? Tipo, de ter acesso aquilo que quer nascer pelas tuas mãos, né? Assim, acho que para tua artista é muito bom isso. Assim como a racional, a engenheira podia usar isso para pensar coisas diferentes que podiam depois ser testadas através da lógica, mas fazer testes, sabe? Ou usar, lançar teorias, né? Mas tu falando isso de que tu precisa às vezes ir para a caverna e descansar porque tu tá sobrecarregada, me fala muito dessa net, desse excesso de sensibilidade que às vezes não é nem porque a gente quer ou não quer, né? E uma das coisas é aprender a lidar com isso, assim, que não é uma das coisas mais fáceis, mas ela dá existe essa sensibilidade que te deixa muito exposta ao entorno, né? E aí, isso como é que é para ti? Eu acho que tem os dois lados, sabe? Eu penso bastante sobre isso também. Que eu acho que ter, assim, uma percepção da vida de um modo geral, né? Que eu, se eu vejo alguma coisa que acontece perto de mim, eu sou muito sensível com o que acontece com os animais, então se eu vejo alguma coisa com algum animal, eu fico extremamente sensibilizada, eu resgato insetos dentro de casa para meus gatos não matarem e jogo pela janela, para deixar eles livres da natureza. Recentemente eu criei uma lagarta. Que legal! Na verdade, eu sigo um perfil eu não sei se a mulher é bióloga, mas ela cria lagartas, assim, ela pega as lagartas no pátio e cria, então é meio educativo, assim, né, o perfil dela. E aí veio uma lagarta no milho que eu comprei da feira, e aí eu mandei mensagem para ela, eu disse, pô, como é que eu faço isso aqui? Que eu faço com essa lagarta aqui, né? Daí ela me instruiu a botar um potinho, que ela se enterra e tal. E aí um belo dia nasceu a mariposa nasceu, e eu fui lá no meio da madrugada, porque meus gatos que viram que ela nasceu antes de mim, e aí estavam querendo matar a coitada dentro do potinho. Eu fui lá de madrugada e soltei ela lá na janela, assim. Que lindo! Enfim, então eu acho que isso é um pouco pesado às vezes, porque o mundo está cada dia mais cruel, assim, de um modo geral, né? Eu não sou tão otimista assim com o mundo, né? Apesar de querer que o mundo fosse melhor, mas eu não consigo ignorar, né, que o mundo está cada vez, as pessoas estão ficando, parece que cada vez mais cruel numa massa, né? Claro que tem muita gente boa, que bom, né? Mas é difícil, assim, lidar com isso. Às vezes me pesa muito, assim, coisas que não tem nada a ver comigo, que aconteceu do outro lado do mundo e eu fico mal, assim, com isso. Mas, por outro lado, eu não sei, eu penso que eu não gostaria de não ser assim. Também não sei, né? Se eu não fosse assim, talvez eu nem ia pensar nisso, mas eu não acho que seria bom, sabe, ser insensível e não. Eu não consigo me relacionar muito bem com pessoas que são muito insensíveis, sabe? Eu não consigo ter proximidade quando eu vejo que a pessoa não se sensibiliza com o sofrimento de nada, nem de ninguém.
Eu não consigo ter uma relação próxima com essa pessoa. Então, Sim, eu imagino que não deve ser uma coisa muito legal não ser assim. Então, acho que são os dois lados de uma moeda, né? A gente, como tudo na vida, tem coisas que a gente sim. ganha e perde ao mesmo tempo, né? Mas Falando, às vezes pesa bastante, mas eu acho só completando, assim, as pessoas não param mais para olhar para o céu, né? Tipo, agora eu tô olhando para o céu, tem árvores aqui na frente de casa. As pessoas não param mais para olhar para o céu. Então, eu tô sempre olhando para o céu, e olhando para os passarinhos. Então, eu acho que tem um lado bom, né? As pessoas talvez que estejam assim engolidas, às vezes nem é culpa delas, né? Que estão sim, o engolidas pelo sistema, né? sistema e já estão desensibilizadas também tem essas pessoas, né, que acabaram sendo sensibilizadas pela vida. Elas não, tipo, não param para olhar para o céu, né? Isso não é uma questão de tempo, né? Tipo, tu olha para o céu em menos de um segundo, tu já olhou e já viu, né? Então, acho que tem assim o lado bom e o lado ruim de ser assim. Com certeza, queridona. Eu acho que tu disseste uma coisa muito legal aqui, essa questão de se permitir esses momentos de contemplar, de se maravilhar, de se encantar, né, com algo assim tão lindo como o céu, às vezes um pôr do sol, às vezes nem precisa ter o pôr do sol, só tu ficar observando o que está acontecendo no céu, é tão bonito, né? E eu acho que ele provoca. Sempre que a gente olha para o céu, eu tenho a sensação que a gente está se dialogando com algo muito bonito dentro de nós, assim, porque é uma conexão que eu vejo, assim, que eu sinto. A gente sente essa grandeza, essa beleza, né? De ser algo maior, assim, pelo menos para mim é muito assim. Mas voltando, tu falaste assim do lado bom e lado ruim. Essa net muito forte, quando ela, digamos assim, toda a força, né? Toda a força da natureza, ela tem uma faceta que traz, digamos, mais legal e outra nem tão legal assim, que causa mais desequilíbrio, tá? Quando essa net, que ela tá bem forte nesse diálogo aí que a gente falou, do teu mapa, quando essa net, ela não tá muito legal, uma das coisas que ela pode fazer é fazer a gente criar fantasias e depois que acabam gerando uma desilusão na gente, porque a gente criou uma fantasia, fez todo um rolê na cabeça da gente e que não se mostrou assim consistente, real, sabe? Então isso é uma faceta que não é muito legal desse planeta, que é a Net, que é Netuno, que pode se manifestar. E a outra faceta que dele assim é quando tem algumas pessoas que podem se sentir tão sobrecarregadas por esse excesso de sentimento, Claudinha, que podem querer encontrar formas de fugir, né? E uma dessas formas pode ser o uso de droga, não por compulsão, mas tipo, quero esquecer o que eu tô sentindo. Eu sempre me lembro, quando eu falo de net, sobre essa faceta não tão legal, me lembro do Kurt Cobain. Porque a carta lá, a tal da carta que dizem que foi a carta de suicídio dele, ele fala que ele sentia demais, né? Ele tinha, assim, os diálogos, ele era muito sensível para essa questão, assim, tipo de sentir o que os outros sentiam, né? Isso era muito forte nele. Acredito, né, pelo mapa dele, agora nunca conversei com ele, não posso confirmar se era ou não, isso aí só conversando com a pessoa, mas acredito que ele tinha aí, como estava nessa faixa ali, nessa carta dele, mas enfim, voltando. Então, esses são os lados não muito legais desse planetinha. Tu já sentiu isso alguma vez? Quando eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com quem a gente é, né? A gente Uhum. vai, quando a gente quer, né? A gente também precisa fazer um esforço ativo para isso. Mas, sim, quando mais jovem, eu sentia muito isso, assim. E de criar cenários, enfim, principalmente colocar expectativa em outras pessoas, né? E criar uma Sim. vida tipo, projetar na outra pessoa, né? O que que tu quer que a pessoa seja, o que tu quer que a pessoa faça. É isso, né? Tu fica criando um cenário gigante, assim, só se existe na tua cabeça, e ele não vai se concretizar, porque ele só existe na tua cabeça, né? Então, com o tempo a gente vai aprendendo
a sim. entender como é que funciona, né? Esses cenários que a minha cabeça cria, às vezes involuntariamente, e hoje em dia é tranquilo, assim, tipo, eu consigo perceber a diferença das minhas fanfics para a realidade, né? E Cara, eu entender. tava pensando nisso. Pois é, tu tem que, eu acho que criar, é que eu comentei antes, né? Como é que as pessoas não criam, né, esses universos paralelos? Eu acho que criar esses universos paralelos às vezes ajudam a gente a ver possibilidades do que a gente pode fazer na vida, sabe? Eu tenho, eu sempre fui de escrever, assim, né? Nunca, agora eu tô conseguindo esse ano manter mesmo um diário, mas eu sempre escrevi algumas coisas, aí parava, enfim. E tem um caderninho ali, da época que eu tava no mestrado, que narrava, assim, uma realidade paralela, né? O que eu gostaria e tal de fazer. E eu acho, e é muito interessante que está escrito ali, que eu me lembro que eu me lembro que está escrito, né? A, a lembrança veio do texto. Que eu passei numa papelaria por aqueles dias ali antes de escrever o texto, e eu comprei um lápis grafite, assim, que é um lápis sem é só a mina, não tem a madeira. E eu comprei aquele lápis e um sketchbook pequenininho e, tipo, nem naquela época eu não estava mais desenhando. Eu desenhava quando era adolescente, criança e parei quando entrei para a faculdade, né? E aí eu trouxe para casa aquilo ali, né? E aí eu escrevi que eu gostaria, eu estava sofrendo lá no mestrado e eu escrevi que eu gostaria disso, sabe? Eu escrevi, eu acho que alguma coisa do tipo, em algum universo paralelo deve existir alguma Cláudia que trabalha com arte. Eu até tenho uma anotação ali de que eu preciso fazer, que diz que eu fazia aula de tango também um dia, quem sabe. Então, eu acho que se a gente está imaginando alguma coisa, claro, não vai dar para ficar imaginando coisas muito mirabolantes que a gente achar que vai virar verdade. Mas se a gente consegue imaginar alguns cenários, talvez a gente consiga botar em prática, né, realizar, porque o que a gente imagina, a gente nunca imagina que vai acontecer coisa ruim com a gente, não é tipo, vou criar um cenário que eu vou ser infeliz, né? A gente cria cenários em que a gente é feliz, né? Eu imagino que todo mundo faça isso. Então se tu tá criando cenários que tu vai ser feliz, de repente dentro daqueles cenários, dentro da tua realidade, tu consegue encontrar alguns caminhos que se tu não imaginasse, tu não ia conseguir encontrar. Porque a gente é Sim, engolido pela vida, né? Se a exato. gente, se a gente deixa, a vida nos engole, nos leva num arrastão, assim. Tu não consegue nem parar para pensar. Então, se tu não tira um tempinho para. É que eu não tiro tempinho, né? Eu faço isso no banho, tô limpando caixa de gato. É o tempo inteiro, né, Claudinha? Mas eu acho importante, assim, a gente. Eu vejo que às vezes quando eu fico muito tempo envolvida em problemas e tal, e a minha mente não encontra espaço para sonhar de alguma forma, eu fico meio sobrecarregada, assim, mais cansada. E às vezes Olha são que coisas interessante. simples, né? Tipo, eu, por exemplo, eu tenho uns projetos loucos na minha cabeça de comprar os apartamentos das vizinhas aqui, abrir a parede, fazer um apartamento maior. Tipo, umas coisas bobas, assim, sabe? Provavelmente também nunca vou fazer, né? Mas, assim, não precisa ser, eu vou, Sim, sabe? sim. Vou fazer coisas gigantes, não precisa. Pode ser coisas pequenas, eu acho bom, assim. Claudinha, eu gostei bastante que tu falaste uma coisa lá no início, assim, que tu disse que tu consegue já entender o que que é. Tipo assim, eu consigo com. Tu disseste quando a gente se conhece, né, que tu consegue discernir a fanfic, né, do que é, de repente, um cenário, alguma coisa. E eu acho isso muito, assim, potente, eu acho que isso é muito bom, né, é uma maneira de dialogar com essa força dentro de ti que funciona. Isso de tu estar imaginando cenários, soluções ou coisas. A gente não faz nada sem sonhar primeiro. A gente não faz nada sem imaginar primeiro. Tudo começa com imaginar. Tu não consegue construir, solucionar nada sem imaginar. A imaginação ela é muito importante, né? E ela é uma potência muito grande em ti, assim. Ela é uma força muito grande para o bem e para o mal, né? Então, quando eu falo para o mal é que pode gerar confusão.
Mas, Não, mas pode imaginar coisas ruins também. é, infelizmente. E tem outra É, coisa, ainda falando dessa net, assim, eu vejo assim que a net ela também tem uma relação muito grande com água, com o oceano, ela dialoga com a tua aluna, que também tem uma relação com águas, né? Com a questão toda. E eu acho muito interessante tu, dentro desse universo da arte, tu ser aquarelista, porque aquarela é uma técnica que trabalha com água, né? sim. Então, isso eu achei Aquarela bem interessante. precisa de água. Aquarela precisa de água. Tanto É. quanto eu. Pois é, olha essa tua relação. Tu também é uma pessoa que adora, né? Tu tá sempre perto da água, né? Sim. Eu tive uma época que eu estava olhando concurso para fazer pelo, assim, até fora do estado e tal, e a primeira coisa que eu olhava é se tinha alguma coisa de água na cidade, assim, tipo, eu Que não posso sair de Porto interessante. Alegre, que tem o Guaíba, e morar numa cidade que não tem uma água na volta. E eu jamais moraria num estado que não faz, que não tem litoral, O assim. litoral. Mas jamais moraria em um lugar assim, tipo, estados do Brasil que eu não tenho acesso à praia de um jeito fácil. Que interessante. Eu acho muito bonito isso, porque eu sempre digo, né? Todo planeta, que na astrologia mulheril eu chamo de astrodeusa, ele tem um leque de significados ou de possíveis, né? Desdobramentos na vida da gente. Como a gente vai, aquela força, uma determinada força, por exemplo, Netuno, né? Que é a net, que simboliza o que a gente está conversando aqui, como ele vai se desdobrar, como ele vai ser presente na vida da gente, é uma coisa muito pessoal, assim, depende da nossa cultura, da nossa formação, de como a gente está se relacionando, né, com o meio, tudo. E eu acho muito bonito te ouvir falar assim, que tu não se imagina sem estar perto d'água. Eu Como acho a que tem água, muita influência da minha família também, né? A minha família da minha mãe, toda a árvore genealógica da minha mãe é de mostardas, né? E aí eu nunca morei lá, as pessoas vamos explicar que Mostardas é uma cidade que tem a lagoa, a laguna, né? A lagoa Laguna, não? Rio? O que que ela não, tem? não é, Praia? não. Então me conta A aí que a gente tem que cidade explicar para quem não sabe o que que é Mostardas, amiga. Mostardas é um município enorme do litoral sul do Rio Grande do Sul. E ele fica, quem não conhece o Rio Grande do Sul pode olhar no mapa, ele vai da Lagoa dos Patos até o mar. Então ele fica no meio entre a lagoa e o mar. Infelizmente, sempre que eu fui para Mostardas, eu nunca conheci a lagoa, eu ainda tenho que ir para lá para ir na lagoa. A Mostardas também é uma cidade. Eu acho que tudo isso influenciou quem eu sou, assim. Mostardas também é uma cidade ela é protegida, né? Agora me fugiu a palavra. Ela é patrimônio, assim? Não. Não, a natureza é protegida. Ai, agora esqueci a Tá. palavra. E lá é, tipo, muito ativo o IBAMA, é muito ativo em Mostardas, né? Tem a cidade de Mostardas é bem pequenininha, aquela cidade bem do interior, bem pequenininha, que tem uma praça no meio e as ruazinhas tudo quadradinha, bem pequenininha, mas o município é enorme. E da cidade até chegar no litoral, até a praia, né, de Mostardas lá, são uns 13, 15 quilômetros. E não tem estrada, não pode ter estrada até a beira da praia, porque ali é o caminho das dunas. Olha, Então, a prefeitura sempre tem uma estradinha de chão, tem um acesso ok, mais ou menos. A prefeitura está sempre tendo que fazer a manutenção, porque não é proibido construir uma estrada até a beira da praia, porque isso vai influenciar no caminho das dunas, né? sim. A movimentação natural das dunas. Então, eu ia para Mostardas, eu digo que eu me criei em Mostardas, mas é mentira, eu falo isso, as pessoas acham, inclusive, que eu nasci em Mostardas, mas não, eu nasci em Porto Alegre. Mas eu digo que eu me criei lá porque desde os meus 12 anos, eu acho, eu ia todo verão para Mostardas e eu ficava lá com a minha avó. O verão. Minha avó também morava em Porto Alegre, né? Eles vieram para Porto Alegre quando a minha mãe era criança. Minha mãe e meus tios eram criança. Mas a minha avó, depois que ficou mais velha, enfim, ela quis ter uma casa na praia e aí compraram uma casa na praia para ela.
E ela ia todo verão. Minha avó ia para Mostardas, sei lá, novembro, voltava em março. E eu passava um mês e pouco lá, todo verão, com a avó lá em Mostardas. E eu aprendi a nadar no mar de Mostardas, que quanto mais ao sul, o mar é mais violento. E eu aprendi a nadar no mar lá, eu tinha uns 13 anos, sozinha. Por ser Corajosa. Sim, porque eu não tinha noção, na verdade, eu nunca tive medo de água, nunca. A água sempre me atraiu muito, sabe? Eu via aquele mar, eu queria entrar no mar. E lá as crianças ficam soltas, assim, né? Naquela época, muito mais do que hoje, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabia que eu era neta da minha avó, sabe? Então, não tem, assim, o perigo que tem numa cidade maior, né? Então, eu ia para a beira da praia, eu ficava lá sentada sozinha, olhando para o mar, eu queria entrar, entrava. E eu aprendi a nadar sozinha. Meio perigoso, mas foi o que aconteceu. Eu só penso nessa net conversando com a tua aluna e com a tua Márcia aqui, que é Marte, Lua e Netuno, né? Como é que eu vou te dizer? Como esse convívio, essa conversa, né? Essa presença, esse diálogo, essa proximidade com a água é importante mesmo, Claudinha. Ajuda a te equilibrar. Sim, exatamente. Eu sinto muito isso. Que se eu fico longe da água muito tempo, eu fico meio. Não estou muito Perde o bem. equilíbrio. É, É, eu esse fico meio equilíbrio louca. interior. É. Hã? É, eu ia dizer meio louca. Ai, que figura. E Claudinha, tem só uma outra coisa assim que eu ia falar que me chamou a atenção também no teu mapa, para a gente encerrar a conversa, que tá uma delícia, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? A gente não Sim, vai conversar sobre todo o mapa, a gente vai conversar sobre um pouquinho. Essa galera aí que eu te falei, que é a Soleia, Nete e a Mer, né? Mercúrio, Sol e Netuno, eles têm um diálogo muito legal com dois outros planetinhas, astrodeusas, como eu vou chamar aqui, que é Dione e Sati, que é Saturno e Plutão. Essa que estão juntinhos, tá? Plutão e Sati, Dione, Sati, Plutão e Saturno estão juntinhos no mapa. Eles estão, na verdade, chegando próximos, mas a gente já considera eles de mão dadas, digamos. E essa é uma, quando isso é uma conversa que acontece de tempos em tempos. Ela acontece a cada cerca de 40 anos, tá? Por aí, mais ou menos. E quando ela acontece, ela traz, por exemplo, a gente teve ela agora em 2020, 2019, 2020. Ela simboliza, eu sempre digo, o planeta não causa nada, ele simboliza. Assim como o relógio não causa a hora, ele só reflete a hora, da mesma forma, os planetas, as conversas deles indicam que é tempo de alguma coisa. E o que que é tempo quando esses dois estão juntos? Derrubar estruturas, transformação profunda, né? Então, isso aqui, o fato de tu ter eles no mapa juntinhos, tu é fruto de um tempo, é isso que eu quero dizer. Tu é fruto de um tempo, de uma galerinha que chegou para fazer transformações profundas nas estruturas, no seu microcosmo, que vai acabar também, né? Trocando com o macro. A gente está numa troca constante, né, com o macro. A gente recebe influência e a gente também influencia. A gente não é tão passivo assim. Um pouquinho de influência sempre causa. Então, essa aqui é a característica do teu mapa que me fez pensar no Bowie e no Mercury, no David Bowie e no Fred Mercury, porque eles são da década de 40 e eles têm no mapa deles. E no ano que você nasceu, eles se encontraram e escreveram Under Pressure. Porque esse encontro estava acontecendo no céu. Ele aconteceu ali entre 81 e 84, ele reverberou. Então eu acho muito interessante para mim essa essa conversa, esse diálogo fala, como é que eu vou te dizer, ó, ele dialoga, ele reforça aquilo que eu te falei dessa lua minguante que tu nasceu e que tem toda essa conversaiada junto com ela aí que a gente vem falando desde o início, né? E isso me chamou a atenção. Eu achei assim que é o
o sentir o que está acontecendo, sentir uma tensão e transformar isso em alguma coisa. Eles sentiram algo que estava latente e transformaram numa música. Se a gente for ver ali, década de 80, toda aquela questão da AIDS estava aparecendo, né? Toda aquela Uhum. situação do novo, de que não se sabia bem o que que se ia fazer, né? Então, eu acho bem interessante isso. E tá no teu mapa também. E aí me fez pensar, nossa, olha, a Claudinha também tem isso, essa força de transformar e transformar a si também. Porque não é só lá fora que a gente transforma a gente também. Tu sente isso, essa capacidade de se transformar, derrubar o que tu já construiu, ter essa coragem de, sabe, tipo, ah, tá, não tá funcionando, vou derrubar a parede para fazer outra nova. Ah, eu derrubei uma baita parede, né? É, Porque eu tava derrubou o castelo inteiro, né? entrei na engenharia e logo que eu entrei na engenharia eu já meio que organizei assim, o que que eu vou fazer aqui? E meu traçado, assim, a minha meta foi carreira acadêmica. Então eu fiz a graduação já pensando em fazer o mestrado, eu fiz o mestrado pensando em fazer o doutorado. E era, tipo, era o que eu estava indo. Eu acho que eu derrubei também um pouco a parede, porque por questão da geopolítica também, porque foi bem na época que teve o impeachment da Dilma e o Temer assumiu e acabou com a educação de todas as formas, né? Mas a educação superior foi bem atacada na época e eu fui demitida. Eu dava aula para os cursos de engenharia civil e arquitetura numa universidade privada aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu fiquei meio perdida e eu comecei a perceber que aquele ambiente acadêmico estava me adoecendo muito. Então, eu acho que talvez se não tivesse acontecido o golpe da Dilma, né, Sim. e tudo Uhum. aquilo, talvez eu não tivesse percebido. Talvez eu tivesse continuado andando naquela correnteza que eu já tinha entrado, então dizem para nós que a gente tem que fazer assim, a gente tem que seguir a cartilha, então eu estava seguindo a minha cartilha, sabe? Que sempre me disseram que eu tinha que fazer, e talvez eu não tivesse percebido que eu devia ter saído dali se não fosse isso. Mas depois que eu saí, que eu enlouqueci, joguei tudo para cima, e disse, eu não quero mais isso, eu percebi o quanto aquilo ali estava me maltratando, assim, né? Sim, Quanto eu era infeliz ali. Então, eu acho que, assim, meu maior rompimento foi esse. Foi uma decisão, não foi uma decisão fácil, porque imagino. eu era apegada emocionalmente à URGS, assim, eu gostava de estar ali, eu era apegada emocionalmente a quem eu estava projetando ser no futuro. Então, eu abandonei uma versão minha ali, né? Que eu também não sei que seria, talvez não fosse ser tão ruim quanto eu imagino, mas não sei, eu tipo, abandonei uma opção, é aquilo, né? Quando a gente toma uma decisão na vida, a gente Sim, abandona uma vida para seguir outra, né? E foi o que eu fiz exato. ali. E agora eu tô aí no início da remada de novo, então eu larguei uma coisa que já estava lá avançada para começar de novo. E não é fácil, né? Tô remando, tá difícil sair do lugar, mas uma hora eu tô botando fé que eu vou conseguir. Com certeza, querida. Mas, Claudinha, muito obrigada por compartilhar com tanta honestidade, assim, com tanta verdade a tua história, assim, sem papas na língua, assim, e se expor. E não quer mostrar um pouquinho a tua aquarela para nós? Eu tô vendo aqui atrás, eu sou apaixonada pelas tuas peças. Não sei se tem alguma perto que seja fácil, mas Ah, se não, não, eu tenho uma peça aqui. Eu tenho a uma que eu gente tô tinha que ter fazendo, mas combinado antes. tinha. Eu tenho uma, peraí, que eu tenho a última que eu fiz aqui. Tá, que aí a gente pode olhar. Ai, querida, que linda, cara. Essa aquarela aqui é inspirada num dos membros do BTS.
Muito bem, Claudinha é Arme, né? Sim, Claudinha Arme. Com muita alegria, né, amiga? Sim, me traz muita felicidade ser Arme. A gente tem Bom, que encontrar alegria na, com né? certeza, amiga. Que graça tem. Claudinha, Exatamente. muito obrigada por topar ser a primeiríssima, né? No primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Aquela ideia. Aham. Então, muito obrigada por ter topado ser a primeira a vir conversar. Eu sei que tu é uma pessoa que a tua formação em engenharia te faz mais, às vezes, mais cética com algumas coisas, mas sei também que tu tem toda essa sensibilidade muito grande. E muito obrigada, queridona, por ter topado esse encontro. Eu que agradeço pelo convite, Lila. Muito obrigada por ter me chamado aqui para a gente conversar um pouquinho. Foi muito bom a conversa. Muitas graças. E a gente está planejando para segundo semestre fazer um aquarelando com umas astrodeusas, né? Se tudo der certo, a gente vai conseguir tirar do papel essa ideia, né, Claudinha? É, daí Mas vai ser bem legal, vai ser um projeto bem legal. bem legal, uma prática com a Claudinha em cima de uma ideia de astrodeus, assim, de uma proposta, né? E se tudo der certo, no segundo semestre a gente consegue fazer, né, amiga? Mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser conhecer mais a astrologia mulheril, o meu Insta é Lila Rison. Claudinha, agora me diz onde a gente te encontra, por favor. Vocês me encontram no claudinha.encores no Instagram. Muito bem. E eu também aqui, a gente está no Substack, no YouTube, e eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo encontro. Claudinha, muito obrigada mais uma vez, querida. Obrigada, querida.